Aqui estamos nós trazendo notícias e informações do município de Rio Azul. Ao meu lado está aqui o prefeito Rodrigo Solda, pós-eleições. E o que todo mundo quer saber, eu pergunto ao prefeito agora, como é que estão os andamentos dos trabalhos, prefeito Rodrigo, pós esse período eleitoral que atravessamos. E daqui até o dia 30 de dezembro, como é que segue a rotina ou o cronograma de trabalhos? Boa tarde. Boa tarde, Cleiton, ouvintes, internautas. E a gente continua trabalhando normalmente, a prefeitura não parou. Até mesmo durante a pandemia a gente fez alguns ajustes, a gente se adequou a decretos, a normas novas, mas o trabalho nunca parou. A gente continua fazendo o nosso dever como gestor público. E agora, apesar de ter passado a eleição, final de ano, ainda a gente continua fazendo o mesmo tipo de trabalho, a mesma forma e dando continuidade. A gente tem obras, tem projetos, tem prestação de serviço público e tem que continuar, não pode parar. A sua gestão fez várias alterações, creio eu, ao longo desses 3 anos e meio, quase 4 agora, visando melhorar o atendimento do serviço público à população. E nessa engrenagem, por exemplo, a questão de combustível aqui no pátio, como é que é feita essa compra, a questão da bomba de combustível, por exemplo. Muito bom, é isso mesmo que aconteceu, Cleiton. A gente inovou de fato. A nossa administração, além de ser uma administração jovem, a gente fez mudanças de fato aqui em Rio Azul. Talvez algumas pessoas não tenham percebido os porquês que a gente fez isso, mas é o que reza os princípios da administração pública. Um deles é a economicidade. Você só substitui um serviço por algo que seja melhor ou mais vantajoso, no caso, mais econômico. Então, quando a gente fez essa migração da compra do combustível a granel, como é chamado, através de distribuidora, para bomba de combustível, através de um posto de combustível dentro da cidade, a gente prezou pela economicidade. Economia com qualidade. É isso que a gente buscou. E, de fato, a gente provou isso. Até tem uma recomendação, né? Foi uma denúncia feita contra mim, lá até o Tribunal de Contas, e eu tenho um parecer onde me elogiam pela atitude que a gente tomou, porque nós tínhamos situações ali com questões de mecânica, de manutenção de equipamentos, são equipamentos pesados que têm alto custo. Depois que nós mudamos essa modelagem de licitação, o combustível vem com mais segurança, com mais qualidade e com mais prestatividade, que é o quê? A gente consegue diariamente fazer com que o abastecimento seja feito de forma padronizada. Por quê? O acompanhamento da qualidade do combustível é obrigação agora pela empresa que fornece para a gente. É diferente de quando era a granel, que demorava tempo. Daí a gente tinha que receber através do tanque que era da empresa dentro do pátio. De tempos em tempos vinha uma quantidade grande de combustível, mas que oscilava em questões de temperatura, de questão de alocação no tanque do reservatório. Tudo isso agora a gente passou para a responsabilidade da empresa. Ou seja, a qualidade tem que ser diária. Todo o fornecimento tem que ser com padrão. Antes era impossibilitado por causa do deslocamento, por causa da maneira como era fornecida esse material que era o combustível. Então isso acabava se tornando precário a maneira como era feito o serviço para a prefeitura. Nesse caso, para o povo entender, a prefeitura é o cliente. Então o fornecedor, que é a empresa, lá antes a distribuidora, hoje o posto de combustível, faz essa entrega com responsabilidade. E agora muitos vão pensar assim, tá, mas então você favoreceu os postos de combustível de Rio Azul? Sim, favoreci, dentro da lei, respeitando o princípio da legalidade, convidei todos os donos de posto, documentado, para que viessem participar. Daí eu fui questionado até. Mas então custou mais caro? Não custou mais caro, custou mais barato. Por isso que o Tribunal de Contas elogiou a nossa administração pela atitude que nós tomamos. Nós baixamos o preço em 11 centavos em média, no início. E depois nós conseguimos ficar com mais de um ano com o preço abaixo do preço de mercado. Então algumas pessoas às vezes maldosamente pensam assim, mas o preço lá na bomba oscilou. Sim, o preço na bomba, o preço comercial pode oscilar. Isso é feito de acordo com padrões do livre comércio. Agora, o contrato que foi feito anteriormente tem que ser respeitado. E o contrato ele é vigente respeitando os critérios da ANP, que é a Agência Nacional do Petróleo. Então, o tabelamento tem que ser a menor. O teto é o preço da tabela. Com os descontos ainda, qual que é a lógica disso para o povo entender? Quanto mais empresas se interessarem em prestar esse serviço para a prefeitura, quanto mais postos de combustível se interessarem, mais barato fica. Certo. Então, nós tivemos, infelizmente, só um interessado nessa primeira licitação. E já ficou mais barato do que era antes.
Então é isso que o povo tem que, às vezes, tomar cuidado nos julgamentos precipitados ou os porquês de a gente tomar essas atitudes. Eu ouvi falar muito da palavra mudança, né, durante esse período eleitoral, mas nós já mudamos muito a cara do município. A gente vem fazendo isso. Agora, para algumas pessoas, né, como eu costumo dizer, aquela velha política, ainda para eles isso aí acaba sendo ofensivo. Agora, para os cofres do município, está sendo benéfico, por causa que está gerando economia. Como eu disse, princípio da economicidade. Vale a pena vocês aí que estão entrando na política estudarem sobre isso e vão ver que isso está fazendo com que nós consigamos prestar serviços públicos melhores, de melhor qualidade, com mais efetividade.